identificar o tamanho e o posicionamento das coisas ali dentro do rosto é o que faz a grande diferença na hora de você criar a sua caricatura, tá? Então, tenha muito claro isso na sua mente, né? A questão do tamanho, né? Então, o tamanho, como que você faz para identificar o tamanho? É comparando, né? Comparando não só com a foto da própria pessoa, mas com foto de outras pessoas também, se você achar necessário, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E o posicionamento, né? Então, as distâncias, né? Posicionamento, tá? Então, a distância dos elementos com relação a outros elementos. Então, se o nariz é mais afastado dos olhos do que da boca, ou se a boca é mais perto do nariz do que o queixo, né? Então, tentar identificar esses posicionamentos, né? Inclusive com relação ao eixo central, né? Às vezes a pessoa tem algo que pende um pouco mais para a direita do que para a esquerda, ou um pouco mais para cima do que para baixo. Por exemplo, linha dos olhos. Tem pessoas que têm os olhos levemente mais abertos de um lado e mais fechados de outro, que acaba fazendo com que parece que fique um pouco desnivelado, tá? Então, eu trouxe aqui um projeto pessoal, né? Eu acabei de ser incumbido da tarefa. Eu tive uma cliente particular aqui em casa. A gente vai decorar a nossa sala com caricaturas do Red Hot Chili Peppers, né? Então, os 4 membros da banda, porque é uma banda que a gente curte pra caramba aqui em casa. Então, esse projeto eu vou trazer aqui para vocês também como uma coisa bem, tipo, do meu portfólio mesmo, né? Então, vou mostrar como eu vou trabalhar essas imagens de uma forma que eu queira expor isso, ou seja, da melhor forma possível, e como que eu vou trabalhar nessas caricaturas. Então, começando aqui com o Anthony, que é o vocalista da banda, e eu vou mostrar para vocês a questão do T-shape, né? Então, o T-shape vocês já devem ter ouvido, tem até um vídeo meu no canal que eu falo sobre isso, mas para quem não viu, seria a identificação aqui, ó, do formato que faz o olho. Eu incluo nesse formato a sobrancelha e o nariz, tá? Então, se você pegar T-shapes de várias pessoas diferentes, você vai ver que a relação entre o olho e o nariz é diferente de uma pessoa para outra, tá? Então, você vai ver que alguns vão ter o nariz um pouco mais achatado, mais perto do olho, outros vão ter mais distante, outros vão ser mais abertos, outros mais fechados, tá? Além do T-shape, eu vou mostrar para vocês também a questão do shape da parte de baixo, tá? Da parte aqui da boca e do queixo. Então, é outro formato. O shape é o formato, tá? Então, é outro formato aqui que eu incluo nessa categorização de identificar os formatos, porque eu acho super importante, né, a relação que tem a boca com o começo aqui, né? Aliás, com o final do nariz e com o final do queixo. Então, toda essa região aqui, ó, eu também eu acho super importante para a gente categorizar isso, tá? Eu não tenho nome para isso, né? Então, vou colocar aqui podemos dizer, então, o O-shape, porque é praticamente um O, né? Essa região aqui, pode-se dizer, porque a gente vai até o limite aqui de onde tem essas marquinhas de expressão, né? Então, vamos colocar aqui assim por enquanto. Se surgir um nome melhor, eu adapto ele, tá? Mas esse conceito realmente não é muito estudado. Geralmente a galera tá mais habituada, por conta até do Tom Richmond, com o T-shape, tá? Então, mas tem esse formato aqui que é super importante também, tá? Então, além também do shape da cabeça, né? O formato da cabeça como um todo, que a gente já aborda em outro vídeo aqui também do curso, tá? Beleza? Então, uma forma de você identificar mais fácil, se você está com dificuldade em identificar essas distâncias no rosto de uma pessoa, é você comparando com outra pessoa, né? Aqui eu peguei até o John, que é da própria banda, né? E aí você consegue já identificar algumas diferenças entre o rosto das pessoas. Então, para começar pelo formato geral do rosto deles, né? O Anthony, ele tem o rosto muito mais alongado, então o shape do rosto dele acaba sendo uma coisa um pouco mais comprida assim, e no final, principalmente, esse queixo dele é bem pontudo, tá? Bem para baixo assim, ó. Enquanto o John, ele já tem a cabeça um pouco mais achatada, principalmente com relação ao Anthony, né? Então, posso colocar aqui, ó, um formato um pouco mais arredondado. E aqui embaixo também ele fecha um pouquinho antes
A mandíbula dele é um pouquinho mais para dentro, ele vem um pouquinho mais para dentro, não é tão lá para baixo, né? O do Anthony parece que desce mais reto e faz a curva. Aqui do John ele já abre aqui, ó, então o formato da cabeça dele é um pouco mais arredondado lá em cima e fecha aqui embaixo, tá? Então, primeira mudança, assim, de forma bem visual, é o formato da cabeça, tá? A partir daí a gente vai trabalhando outros elementos também. Então, o T-shape, como que tá o T-shape aqui dos dois? Do Anthony, como você vê que o rosto dele é bem mais alongado, a impressão que eu tenho é que essa região aqui, ó, está mais alto no rosto, né? Então, ele parece que tem... não parece que está bem centralizado na cabeça, parece que está um pouquinho mais alto. É impressão, né? Aquilo que eu falo para vocês de trabalhar com as percepções, tá? Então, aqui eu vou colocar... Em vez de centralizar bem no meio do rosto aqui, eu vou colocar um pouquinho mais para cima, tá? Ele não tem olhos muito grandes, tá? E é levemente caído. Só que o nariz é bem comprido, né? E pontudo. Até aqui, tem algumas fotos que mostram bem certinho essa questão do nariz dele ser bem pontudo, né? Dependendo da iluminação, às vezes não dá para identificar muito bem, mas a gente percebe aqui, ó, que a curvinha aqui das asinhas, né, do nariz, elas estão bem lá para trás, né, o que demonstra que esse rosto é um pouco, o nariz é um pouco mais projetado para fora, tá? Então aqui vou colocar o nariz um pouco mais fino e projetado para frente. E já do John, aqui ó, ele tem um desequilíbrio aqui, né? Esse olho está mais fechado que esse, não sei se é só a foto ou se sempre acontece isso, vou verificar em outras fotos. Mas a questão do T-shape dele, do T-shape dele é que o nariz ele não é tão fino, né? Ele é um pouquinho mais alargado aqui dos lados e ele está um pouquinho mais perto dos olhos, né? A impressão que eu tenho é que ele está um pouquinho mais perto dos olhos, só que a boca também ela sobe bastante, né? Então mesmo que a cara dele seja achatada, a boca dele continua longe do queixo, tá? Mas concentrando agora no T-shape, eu vou colocar aqui, ó. Tem até, pelo menos nessa caricatura, nessa foto aqui, ele tem uma expressão levemente de coitado, né? Onde essa região aqui está um pouco mais projetada para cima. Eu vou valorizar isso, fazendo essa curvatura aqui, ó, tá? E aí o nariz dele é um pouquinho mais batatinha, um pouco mais alargado. Então eu vou alargar bastante aqui para valorizar isso, ok? E aí vem a parte do shape, do O-shape, então, né? Então aqui é a parte boca, queixo e buço, né? Ou a parte do bigode ali, né? Eu realmente não sei como que chama essa parte, já procurei e não consegui identificar. E aqui o shape, então, o T-shape, então, seria sobrancelha, olhos e nariz, tá? Então, aqui no caso deles, o O-shape, o do Anthony, ele fica mais distante, né? A boca dele tá um pouco mais distante do nariz, até você vê aqui nessa foto que ele tá com bigode, o bigode dele é bem largo, bem grande, né? Então dá pra perceber isso. E ela abre bastante, ele tem uma boca comprida. Pode perceber, se você traçar uma linha que vai dos olhos até a boca, você vê que até de frente aqui, ó, dá pra ver que quase passa, né, da questão da íris mesmo. Pelo menos a pupila tá bem marcada no canto da boca. Já o John aqui, ó, ele tá no começo da íris, percebe? Então ele não tá bem, não tem a boca tão larga assim. Então aqui, ó, a gente vai abrir bastante esse O-shape aqui, abre bastante e cai. Até dá para abrir um pouquinho mais aqui, onde a boca dele estaria posicionada mais aqui em cima, mesmo distante do nariz, ele ainda fica mais distante do queixo, então tem que decidir também qual distância que você vai valorizar, né? Nesse caso aqui eu acho que tem que ser valorizada a distância do queixo mesmo,
porque ele tem um queixo bem apontado para baixo. Já o John, então, ele tem a boca bem perto do nariz, né? E até o lábio parece que ele vem mais para frente, né? O lábio de baixo que parece que ele tem um lábio mais protuberante para frente, tá? Então, aqui eu vou deixar um pouco mais curtinho, né? Como a gente viu. E essa marcação, a divisão do lábio, eu vou deixar mais para cá. Até às vezes, na caricatura, dá para colocar o beiço ali, indo para trás do nariz, ó. E aí, esse formato da boca dele, aqui um pouco mais para fora. Tá? Então agora é a sua vez, né, de trabalhar o shape da cabeça, o T-shape, ok? Prestando atenção na distância das coisas, né, distância da base aqui, né, da parte de cima do T-shape com relação à altura da cabeça, com relação às laterais, com relação ao nariz mesmo, né, a própria triangulação que acaba se formando aqui, tá? Com relação também à distância, né, que teria a parte dos olhos mesmo com relação ao final da cara, né? Então, só para entender mais ou menos onde vai posicionar essa base do T-shape aqui. E aí vai trabalhar também esse O-shape, que é o formato de O aqui de baixo, tá? Onde você vai também relacionar a distância que tem tanto do canto da boca com o final da cara aqui, né, nas laterais, a boca com relação à altura de queixo e nariz, então onde que ela vai estar melhor posicionada, beleza? E você vai fazer isso com pelo menos 10 cabeças também, tá? Então, 10 cabeças analisando T-shape, O-shape e o shape geral. Fechou? Mãos à obra.